Pessoal, bom dia. Estou aqui gravando esse vídeo para ajudar vocês na resolução dos exercícios aí. Nosso conteúdo são sólidos geométricos, a primeira parte da introdução, e aí eu também passei para vocês aí a parte de cálculo de área de superfície e também a parte de volume. Nesse primeiro vídeo eu vou estar só explicando essa parte inicial e a relação de Euler, tá? Se escreve Euler, mas a gente diz relação de Euler, nome francês aí. É o seguinte: sólidos geométricos são figuras espaciais ou figuras espaciais ou sólidos geométricos são figuras tridimensionais. Então a gente vai trabalhar com essas figuras tridimensionais. Na outra conteúdo anterior que a gente trabalhou foi a geometria espacial, as definições, e eu disse para vocês que a gente ia chegar nessa parte do sólido geométrico para a gente entender melhor do que se trata essas figuras. Então são figuras tridimensionais. Essas figuras, elas são divididas em poliedros e corpos redondos. Os poliedros, a gente pode ter poliedros convexos e não convexos. Convexo é quando você pega, por exemplo, um cubo. Os poliedros eles são formados por faces planas. As faces são planas, mas ela não é uma figura plana. Por exemplo, aqui um cubo, por exemplo, ele é formado por 6 quadrados, no caso. Aqui a gente tem um cubo, ele é formado por 6 quadrados, que a gente vai ver aqui na frente que são as faces desse poliedro. Por exemplo, isso aqui é o poliedro convexo, porque quando eu pego qualquer ponto dentro dessa figura e ligo, esse segmento vai continuar dentro dessa figura, dentro desse cubo. Que seria, isso aqui é rapidão só para a gente entender o que é. Que seria um poliedro não convexo. Seria um poliedro mais ou menos assim, quando ele tem um corte. Por exemplo, se eu tenho uma figura mais ou menos assim, figura meio estranha aqui. Se ele tem um corte dessa maneira, se eu pego aqui e aqui, quando eu ligo esses dois pontos que estão na figura, ele sai dessa figura, então seria um poliedro não convexo. Mas isso aqui não precisa a gente entender muito bem, não vai precisar muito nesse exercício, mas só para vocês já terem uma ideia do que seria um poliedro convexo e não convexo. Vamos dividir aqui. Os corpos redondos, os poliedros então possuem faces planas. A gente tem vários poliedros, aí a gente tem nomes para eles. A gente tem um paralelepípedo, a gente tem icosaedro, dodecaedro. O que esses nomes eles me indicam? A quantidade de faces dessa figura. Então, por exemplo, 5 seria pentaedro, 4 faces hexaedro. O meu cubo seria um hexaedro porque ele tem 6 faces no caso. Quando as faces são iguais é regular, um hexaedro regular, por exemplo, seria o meu cubo. Então esses nomes são dados aí para essas figuras. O dodecaedro são 12 faces, icosaedro 20 faces, e depois vocês podem pesquisar os nomes dos poliedros. Mas o que seriam poliedros? São figuras então formadas por faces planas, certo? E os corpos redondos que a gente mais conhece, quando as faces não são todas planas, a gente tem o cone, a gente tem a esfera. É claro que aqui não é uma circunferência. Circunferência o círculo é uma figura plana, que seria uma bola, uma esfera ou um cilindro. A gente vai trabalhar mais essas três, mas quando tem uma face arredondada a gente chama de corpos redondos. Então os nossos sólidos geométricos são divididos mais ou menos isso aqui, certo? Então paralelepípedo é como se fosse um cubo mais esticado. A gente tem uma caixa, também tem um formato de um paralelepípedo, então a gente tem esse formato aqui. E a gente vai ver que o paralelepípedo também a gente pode chamar de prisma. O cubo também a gente vai ver aqui à frente que a gente pode chamar de prisma, porque eles têm duas bases, certo? E as faces laterais são retangulares, porque o quadrado também é um retângulo. Então, beleza. Isso aqui a gente definiu sólido geométrico, são figuras tridimensionais. Elas têm comprimento, largura, altura, em 3 dimensões, e elas são divididas em poliedros e corpos redondos. Poliedros, todas as faces são planas,
e os corpos redondos têm faces arredondadas. Dentro de um poliedro, a gente vai ter vértice, vou para cá, por exemplo, lá no cubo. Dentro de qualquer poliedro, a gente tem vértices, faces. Dentro dessa explicação já vou mostrando alguns outros poliedros. Então, dentro de um poliedro, a gente sempre vai ter vértices. O que são os vértices? São a união de 3 ou mais arestas, que são essas linhas laterais aqui. São as quinas da minha figura. Então, a gente tem os vértices, a gente tem as arestas que eu acabei de falar. O que são arestas? São essas linhas que são o encontro de duas faces. Deixa eu ver se eu pego um caderno aqui e mostrar para vocês melhor. Peguei um livro. Por exemplo, vértice são as pontas da figura. Aqui essa aresta com essa do cantinho forma essa ponta que é o vértice. O que seria a aresta? A aresta é a divisão entre duas faces. O encontro dessa face com a de trás forma essa quina aqui. Então a quina seria a aresta. E o que é face? Face são as figuras, no caso planas, que formam o meu poliedro. Então, por exemplo, o meu cubo aqui ele é formado por 6 quadrados, como eu disse. Então, cada quadrado desse aqui é uma face desse poliedro. Então, o cubo ele tem quantas faces? 6. Quantos vértices? Ele tem 8 pontas, né? Aqui tem 4 desse lado, mais 4 desse lado. Então, 8 vértices. E a aresta, cada uma dessas linhas aqui, ele tem 4 aqui, 4 desse lado e mais 4 que estão ligando esses vértices aqui. Então, são 12 arestas. Vou pegar mais um exemplo aqui para a gente ver certinho. Outro exemplo de poliedro. Uma pirâmide é um poliedro, porque ela é formada por faces planas, que seria uma pirâmide de base quadrada, que a gente vai ver, isso aqui é uma pirâmide de base quadrada. Certo? A base dela é quadrada, a pirâmide ela tem uma base e as faces laterais são triângulos. Isso aqui a gente vai usar mais à frente. Prisma tem duas bases e as faces laterais são retângulos. Isso a gente vai usar bastante na parte de encontrar as áreas e encontrar o volume também. Mas vamos aqui voltar que a gente está falando de face, vértice e aresta. A minha pirâmide aqui, ela tem quantos vértices? Aqui no caso, 1, 2, 3, 4, 5 vértices. Quantas faces? Faces, ela tem a minha base aqui, e quantos triângulos sobe de cada lado da minha base? Sobe um triângulo. Então ela vai ter uma, que é a base, mais 4 que sobe aqui, vai ser 5 também. E a aresta, ela tem 4 aqui embaixo do quadrado, 1, 2, 3, 4, e sobe mais 4, que vai dar 8. Tem uma regrinha que qualquer pirâmide você consegue encontrar o número de vértices, faces e arestas, tá? Depois no próximo vídeo eu passo essa regrinha, mas olhando aqui seria mais ou menos isso. Então vértices são as pontas, 5, faces também são 5. Na pirâmide sempre vai acontecer isso aqui, o vértice é igual à face, certo? E a aresta são 8 arestas. Se você perceber aqui, se eu somar 6 com 8, dá 14. Se eu somar 2 aqui, também dá 14. Se eu somar aqui 5 mais 5, 10. 8, se eu somar 2 aqui, dá 10. Isso sempre acontece para qualquer poliedro? Sim, que é justamente a relação de ordem.
sempre o número de vértices mais o número de faces é igual ao número de arestas mais 2. Às vezes essa fórmula ela aparece diferente aí, ela aparece assim: vértice mais face menos aresta é igual a 2, mas é a mesma coisa, eu só passo o A tá mais, vem para cá menos, mas essa é a fórmula. Então, se eu der o número de vértice e face, eu consigo encontrar o número de aresta, porque é uma equaçãozinha. Se eu der o número de aresta e face, eu consigo achar o número de vértice. Se eu dar o número de vértice e aresta, eu consigo achar a face. Então, essa formazinha a gente utiliza para encontrar o número de faces, dado o número de vértice e aresta. Então, dado duas dessas quantidades, eu consigo achar a terceira. Então, qualquer poliedro ele sempre satisfaz essa relação. No número de vértices, face e aresta sempre satisfaz essa relação. Quanto tempo já foi? 10 minutos. Então, terminando aqui, por exemplo, tem exemplos aí para vocês. Tem exercícios aí e exemplos. Seja dado um poliedro que tem 5 vértices e 7 faces, encontre o número de arestas. Então basta você substituir nessa relação. Você sabe que se é um poliedro, ele satisfaz essa relação. Então aqui vértice mais face é igual a aresta mais 2. Então 5 mais 7 é igual a aresta mais 2. Então você fazendo aqui a conta, 5 mais 7, 12 é igual a aresta mais 2. O 2 está mais, você vai subtrair do 12, então vai ficar 12 está mais 1 em menos, o número de aresta é 10. Então você consegue encontrar o número de aresta se eu dei vértice e face. Se eu der vértice e aresta, você consegue achar face. Então, utilizando essa fórmula aqui, você consegue encontrar o que está faltando. Às vezes ele fala, se o número de vértices é igual ao número de face, encontra o número de aresta. Aí se o número de vértices é igual ao número de face, encontra o número de arestas. Aí você vai fazer o seguinte, se o número de vértices é igual ao número de face, basta você trocar aqui. Então vértice mais face é igual a aresta mais 2, então você vai trocar o vértice por F também. Se fala que é o dobro, você coloca 2F e assim por diante. Agora se for igual, você vai fazer isso aqui. Então vai ficar 2F é igual a aresta mais 2. É claro que no exercício ele vai te dar uma informação que você vai poder trocar aqui para achar o resultado, certo? A gente já está avançado no tempo aí nesse vídeo e eu gravo outro depois para ajudar vocês aí.